Vamos lá então para a próxima aula. Hoje a gente vai falar de carta-tema. Você com certeza, se você se interessa por baralho cigano há muito tempo, se você já lê, se você já pratica, você com certeza sabe do que eu estou falando. Mas, se você não sabe, calma, respira, não entre em pânico. É muito mais fácil do que parece, eu prometo para você, tá? Vamos então falar da carta-tema. O que é carta-tema? Por que se chama carta-tema? Porque ela sinaliza, ela representa uma área da nossa vida. Então, ela representa um tema sobre a nossa vida. Em que circunstâncias a gente vai utilizar a carta-tema? Você com certeza vai utilizar a carta-tema muito quando você faz mesa real, tá? Claro que ela vai sinalizar os temas em qualquer tipo de leitura, mas o uso dela mais comum, mais corriqueiro, tá atrelado com certeza a localizar na mesa real onde essa carta caiu e o que está acontecendo em torno dela, quais são as outras cartas que interagem com ela. E isso você vai entender quando você chegar no módulo final, que é o último módulo da mesa real, certo? Bom, vamos lá então. Aqui eu coloquei duas cartas temas que a gente tem bastante confusão, bastante dificuldade geralmente, porque causam uma certa dúvida. Então, uma das dúvidas também que eu recebo muito. Qual é a diferença? Eu tô lá fazendo uma mesa real, coloquei as 36 cartas na minha mesa, e aí eu tenho essas duas. A diferença basicamente é, o coração fala do quê? De sentimentos. Então aqui a gente tem toda a nossa vida emocional, independente desse emocional ser um relacionamento, a família, a mãe, a filha, a tia, a avó, a casa, independente do que nós estamos falando, de ser uma amiga, mas aqui é onde eu vejo o meu lado emocional, aquilo que me emociona, aquilo que mexe comigo. Então esta é a carta tema dos sentimentos e das emoções. Essa já é a carta tema de todo tipo de contrato e sociedade. E o que é o casamento se não um contrato entre duas pessoas? Então, a diferença basicamente é, muitas vezes vai acontecer com você, de você estar fazendo uma leitura, e aqui você tem uma coisa, uma situação, um contexto, uma pessoa, e aqui você tem um outro contexto completamente diferente e ter outra pessoa. Então, eu posso ter aqui um amante, por exemplo, e aqui eu posso ter um marido. Eu tô te dando um exemplo, tá? Então, essa é a diferença básica. Sentimento, emoção, desejo, contrato, algo estável, sólido, um compromisso firmado, certo? Provavelmente também relacionado à lei, à papelada e à burocracia. Então, existe toda uma diferença. Então, aqui eu vou ver relações mais sólidas, eu vou ver casamentos aqui. Eu não vou ver namorado, crush, eu não vou ver ficante, eu não vou ver o cara que eu nem sei o nome, que eu tô perguntando pras cartas, entende? Eu não vou ver isso aqui. Agora, aqui eu posso ver de tudo. Vai depender do quê? Do contexto que ela tá inserida. Então, carta tema pro emocional é a carta 24, carta tema para o casamento e para as sociedades é a 25. Carta tema para a vida espiritual do cliente ou da cliente é a 36, é a cruz. É o símbolo máximo de espiritualidade que a gente tem dentro do baralho, independente da religião que a gente esteja falando, tá? Muita gente pergunta, mas a pessoa não é católica, a pessoa é wicca, a pessoa é bruxa, a pessoa é umbandista, é candomblessista, é de Ifá, a pessoa é judeu, é ateu, não importa, tá? A cruz, ela vai representar a espiritualidade, que é diferente de religião, mas pode estar atrelada durante a leitura, tá? Então, independente da religião que a minha cliente pratica, essa carta vai me dizer como estão as energias, como está a vida espiritual, se ela é uma pessoa espiritualizada, se ela é uma pessoa materialista, né? Tudo isso vai aparecer aí. A carta da criança, que é a carta 13, ela vai ser o tema de reprodução.
Então, se eu tenho questões de teste de DNA, de paternidade, dúvidas de paternidade, se eu tenho questões de adoção, se eu tenho questões de fertilização in vitro, de genética, tudo isso vai estar muito atrelado aí a essa cartinha, tá? E aí a gente tem a carta tema da saúde, que é a árvore, que junto com a criança pode aparecer muitíssimo em testes, como eu falei, em dúvidas sobre paternidade, ou pessoas que querem encontrar os pais, a origem, né? Então, a árvore vai falar de todas as questões de saúde, tá? Saúde de ancestrais, saúde da minha família, minha saúde. Então, a árvore pode mostrar problemas de saúde, mostrar tratamentos, mostrar contexto, mostrar família. E a gente tem que se ater muito às regrinhas de ética. Eu vou colocar como aula bônus para vocês. Vocês vão encontrar ali bônus, a aula sobre ética e como a gente deve se ater a isso, tá? Não esquece de ir lá conferir. E aí a gente tem o livro. O livro, ele é a carta tema de tudo aquilo que é intelectual, de todo o trabalho mental e intelectual. Então, se eu sou uma estudante de ensino médio, se eu sou uma estudante de faculdade, se eu estou numa pós-graduação, se eu estou trabalhando, principalmente trabalho burocrático em escritório, funcionalismo público, questões relacionadas a concursos, todos esses trabalhos mentais, entre aspas, a gente vai encontrar representados na carta do livro. E aí a gente tem um lance legal. Algumas pessoas no Brasil utilizam a âncora como carta-tema para o trabalho. E eu passei, no começo, quando eu comecei lá atrás, eu aprendi também. Porque a âncora é estabilidade. E toda a nossa estabilidade está ancorada, está como base ali o trabalho, né? Então, a gente tem essa conexão. Se você encara assim, problema nenhum. Aliás, com todas as cartas que eu tô falando aqui, se você se identifica mais com uma outra carta, de repente é válido você continuar utilizando aquilo que funciona para você, aquilo que é válido para você. Mas se você quer fazer a tentativa da mudança, do aprendizado e tentar ali treinar para ver como é que fica, bom também, tá? Mas é sempre, uma coisa que você tem que lembrar sempre, a gente não, como é que eu vou dizer? A gente não muda, muitas vezes, uma coisa que já está enraizado. Então, mesmo que a gente tenha força de vontade, é mais difícil, tá? Então, faz aquilo que funciona para você, sem a regra, sem o padrão, o que funciona para você, com tranquilidade absoluta. Vamos para a carta das viagens e das grandes mudanças e de tudo aquilo que é exterior, né? De tudo aquilo que é de outra cultura. Então, se eu estou falando de qualquer coisa internacional, se eu estou falando de qualquer coisa de grande distância, se eu estou falando de qualquer movimentação a longo prazo, médio e longo prazo, o navio vai ser a carta tema dessas questões, tá? E aí, por último, eu separei aqui a casa, que vai ser a carta tema de todos os assuntos domésticos que você tenha e também do ambiente familiar, tá? Tem outras cartas que a gente pode usar como referência e tema, tá? E isso você vai fazendo aí do teu jeitinho, mas eu tô te sinalizando aquilo que é mais importante para que você possa já pegar um pouquinho daquilo que você vai precisar na mesa real, certo? Vamos para a próxima aula.